Aleluia. Amém. Vamos receber o pregador da noite, o preletor Yosef Akiva. Por favor, querido. A responsabilidade é sua. Eu sei que você está no óleo e o povo está aguardando uma mensagem de Deus. Amém? Quantos estão querendo ouvir uma poderosa mensagem? Cumprimento a todos os irmãos na paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos nesta noite têm muitos motivos para dar glória a Deus? Por favor, abra sua boca e dê um glória bem forte. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui, agradecer a Deus pela sua vocação misteriosa, porque com muita sinceridade eu devo confessar aos irmãos que não vejo em mim condição nenhuma de estar aqui, mas Deus aprouve pela sua infinita graça e misericórdia que eu fosse um mensageiro do seu evangelho. E eu prometi para Deus que serei fiel a essa vocação até o final da minha vida. E que nada vai parar o propósito de Deus comigo. E serei sempre firme e fiel a esse propósito e chamado. Amém, queridos? Quero agradecer também ao pastor Cisino e ao pastor Reuel, que mais uma vez me honra nesta tribuna, mais uma vez confia no meu chamado, no meu ministério, ele e toda a família Bernardino. Eu sou eternamente grato. Não sou muito bom de palavras, mas eu me esforço muito, pastor, e eu quero expor aqui minha eterna gratidão diante dessa multidão que está aqui, diante das milhares, centenas de milhares de pessoas que nos assistem pela internet e diante daqueles que vão assistir pelo DVD. Deus abençoe muito o senhor, lhe retribua com saúde, com paz, com muita bênção para o senhor e sua família, em nome de Jesus. Muito bem, eu quero aproveitar que os irmãos estão em pé para fazer menção da palavra de Deus. Eu sou uma pessoa muito criticada por pregar muito no Antigo Testamento, e eu até penso, qual será o problema de pregar tanto no Antigo Testamento? Será que o Antigo Testamento não é a Bíblia? Eu não enxergo a Bíblia como uma colcha de retalhos. Para mim, toda a palavra na Bíblia é inspirada por Deus. Para mim, tudo que está aqui é Bíblia, aleluia. Mas mesmo assim, Deus colocou no meu coração para que eu pudesse refletir com os irmãos em uma mensagem no Novo Testamento. Amém, irmãos? Então eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Enquanto você vai abrindo, o capítulo 7 é o capítulo que será base para a ministração da palavra de Deus nessa noite. Enquanto você abre, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão, cada colega, cada amigo, cada palavra de apoio que recebi nesses dias. Mais de 3.000 mensagens no Twitter, muitas ligações. Deus abençoe, que Deus possa retribuir. De fato, não vejo palavras, não encontro palavras para agradecer, apenas meu muito obrigado. Lucas capítulo 7, do 36 até o 50, será o texto que vamos nos embasar nesta noite. Lucas capítulo 7, do 36 ao 50. Assim diz a palavra de Deus. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele.
Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou o seu lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que estava à mesa na casa do fariseu, tomou consigo um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus cabelos. Ao ver isto, o fariseu disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Então Jesus, voltando-se para o fariseu, lhe disse: Simão! E este respondeu: sim, mestre, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não havendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Portanto vos digo, qual dos 2 o amará mais? Respondeu-lhe então o fariseu: Senhor, suponho que a quem mais devia. Então Jesus lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: vês esta mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para lavar as mãos. Esta, entretanto, desde que entrei, não cessa de lavar os meus pés com lágrimas. Entrei em sua casa e não me deste ósculo. Esta, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Entrei em sua casa e não me ungiste a cabeça com óleo. Esta, entretanto, desde que entrei, unge os meus pés com bálsamo e os enxuga com seus cabelos. Portanto vos digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque esta muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco se ama. E voltando-se para a mulher, disse: perdoado estão os seus pecados. E os que estavam com ele à mesa arrazoavam entre si, dizendo: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus prosseguiu, dizendo à mulher: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Levante a sua mão para o céu. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome, e o seu reino jamais terá fim. Fale com esta multidão nesta noite, de forma clara, concisa e poderosa. Exorta, ensina e edifica. Fala, Deus, não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. E que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que saímos daqui diferentes. Ensina-nos, Senhor, nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Só os salvos sentam dando glória a Deus. Pode deixar isso. Uma das piores notícias que eu podia receber quando era um garotinho era quando minha mãe me dizia que tínhamos que comer na casa da minha avó. Aquilo para mim era uma tragédia, porque eu não gostava daquela comida. Aquela comida era muito diferente da comida lá de casa. Um dia eu me recordo, depois de ter apanhado, porque eu perguntei para minha mãe por que aquela comida era tão esquisita.
Minha mãe me deu uma resposta que eu não entendi direito, só vim entender depois, mas me lembro. Ela me disse que a comida da vovó era diferente porque ela era hipertensa. E eu não sabia direito o que era ser hipertenso, só vim saber depois. Depois também aprendi que a vida, ela é semelhante a uma comida. E que de vez em quando a vida fica insossa. De vez em quando a vida fica sem prazer, sem alegria, sem gosto. Isso acontece até mesmo nas melhores famílias. Aprendi também, senhoras e senhores, que a vida tem um tempero. E o tempero primordial da vida é aquilo que nós chamamos de expectativa. Alguém que tem uma vida sem expectativa é alguém que come uma comida sem tempero. Expectativa é algo tão primordial para a vida humana que quando nossos pais recebem a notícia da nossa existência, quando ainda somos um objeto inerte, sem forma, mas quando recebe-se a notícia, junto com ela vem a expectativa. O que será que vai ser? Menino ou menina? Mas como a vida é um processo constante, assim que descobre o que vai ser, a expectativa muda. E aí a expectativa muda e as pessoas perguntam: com quem será que vai parecer? Com o pai ou com a mãe? Como será o cabelo? Que cor serão os olhos? E parece que a expectativa vai dando combustão para a vida. E é só nascer, ela muda de novo. E ela muda, e as pessoas pensam: quanto tempo vai demorar para andar? Qual vai ser a primeira palavra que será dita? E a gente vai andando, e a gente vai falando, e a expectativa vai nos levando, vai nos conduzindo. É só crescer mais um pouco que ela muda. Que time vai torcer? O que vai ser quando crescer? E quando cresce, com quem vai casar? E quando casa, o que vai fazer? Expectativa é algo tão forte que até no último momento da nossa vida ela está lá, perguntando para mim e para você em sono profundo: para onde iremos nós? Se só Tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Alguém está perguntando aí, está falando uma coisa que não tem nada a ver. É assim mesmo, parece que não tem nada a ver. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o texto que nós acabamos de ler é a narrativa de um dos cultos mais extraordinários que Jesus já participou. O texto que nós acabamos de ler é a narrativa de um dos cultos mais sensacionais da história da humanidade. E o que é culto? Culto é o lugar onde as expectativas se encontram. Culto é o lugar onde as expectativas se entrelaçam, se difundem. Ouça bem o que eu vou dizer, você prestou atenção, eu disse expectativas no plural, não no singular. Sabe por quê? Porque culto só é culto quando as expectativas se encontram. Qual é a primeira expectativa? A primeira expectativa é a nossa. Ninguém saiu de casa para vir perder tempo aqui. Nós saímos de casa na expectativa de receber algo da mão de Deus, de receber algo forte da mão do Senhor. Mas existe um outro lado na expectativa também. Da mesma forma que você espera algo de Deus, Deus também espera algo de você. E se a expectativa de Deus não é correspondida, você pode chamar o culto de qualquer coisa, menos de culto. Chama culto de trabalho, de serviço,
chama culto de encontro, chama culto de reunião, mas não chama de culto, porque culto só é culto quando a sua expectativa está interessada na expectativa de Deus. Poderia dizer que culto também é uma núpcias, e para muita gente que não sabe, Deus é casado, e bem casado. Quem diz que Deus é casado não sou eu não. Quem diz que Deus é casado é o profeta Oséias. É ele que diz que Deus tem uma esposa, e essa esposa de Deus chama-se Israel. Não é só Oséias que diz que Deus é casado, não. O apóstolo João, quando escreveu o Apocalipse, também disse que Deus é casado. Em uma de suas visões, João disse: estou vendo um dragão. Ele prossegue porque a visão vai se abrindo, e ele disse assim: e vejo também uma mulher, e a mulher está grávida, e esse dragão quer matar a mulher. É uma visão. E na visão de João, a Bíblia diz que a mulher foge do dragão, aleluia, e vai para o deserto. E lá no deserto, a mulher vence o dragão, porque ela dá luz a um filho. Toda a fúria do dragão em relação à mulher é porque a mulher está grávida de um filho. Aleluia. E agora a mulher dá luz a um menino. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. É uma linguagem simbólica. O dragão é Satã, a mulher é a esposa de Deus. E Hitler não foi o único a perseguir o povo de Israel. Muitos outros tentaram perseguir o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel é a esposa de Deus. Então, o filho que está na barriga da mulher nada mais é do que aquele que tem poder para esmagar a cabeça do dragão. Então, Deus engravida Israel quando cultua com ele, porque o culto é uma núpcia. Aleluia. Se o culto é uma núpcia, então há um relacionamento entre a esposa e o esposo. E o que é a semente? A semente é o poder de gerar no homem aquilo que não existe nele. Então, quando Israel cultua a Deus, Deus desce no culto, aleluia, e semeia a palavra profética, e Israel vai ficando grávido das profecias de Deus, das profecias messiânicas, das profecias do Salvador, aleluia. Graças a Deus que a mulher deu a luz, e o menino está aqui no nosso meio nesta noite, representado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, convidou-o, verso 36, um dos fariseus, para que fosse jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou um lugar à mesa. Preste atenção. Fariseu. Hoje em dia, fariseu é uma conotação pejorativa que se aplica a pessoas que não são firmes na fé. Mas há 2000 anos atrás, quando não existia o Islã, quando não existia o cristianismo, quando a única religião monoteísta era o judaísmo, nos dias de Jesus, o judaísmo tinha 4 etnias religiosas, 4 vertentes doutrinárias, e os fariseus eram uma delas. Eram 4, eu vou falar as menores de forma rápida. Os 2 menores grupos, o primeiro chamavam-se essênios. Os essênios eram religiosos que negaram a viver-se em comunidade, em sociedade, migraram para os desertos, migraram para as cavernas e dedicavam a sua vida na compilação de textos sagrados da Bíblia.
O outro grupo, que era a minoria, chamavam-se zelotes. Quem eram os zelotes? Zelotes eram judeus religiosos profundamente vinculados à política. Foram os zelotes que cercaram Jesus e tentaram aclamá-lo como rei de Israel. Mas Jesus disse para eles: o meu reino não é deste mundo. As duas outras vertentes eram maiorias. Quais eram elas? Os fariseus e os saduceus. Qual a diferença entre fariseus e saduceus? É que os saduceus não acreditavam no que os fariseus acreditavam. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Os saduceus diziam: os mortos não vão ressuscitar. Os fariseus acreditavam na existência de anjos e de demônios. Já os saduceus diziam: anjo e demônio não existe. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos ao soar da trombeta. Já os saduceus diziam que os mortos nunca iam ressuscitar. Os fariseus diziam que Deus ia julgar o mundo em um grande tribunal. Já os saduceus diziam: Deus não vai julgar o mundo, as pessoas são julgadas na hora que morrem. Então, muito bem, eu preciso perguntar para você: quantos aqui acreditam na ressurreição dos mortos? Levante a mão. Quantos aqui acreditam na existência de anjos e demônios? Levante a mão. Quantos aqui acreditam que Deus vai julgar o mundo? Levante a sua mão. Então, irmãos, no fundo, lá no fundo, nós somos muito parecidos com os fariseus, porque acreditamos em tudo que eles acreditam. Um fariseu convidou Jesus para um culto em casa. Por favor, tenha paciência comigo nestes primeiros minutos. Há 2000 anos atrás, só 3 lugares eram autorizados para se cultuar a Deus. O primeiro lugar era um lugar onde milhares de pessoas cultuavam. Em língua hebraica, Beit HaMikdash, ou a casa sagrada. Esse era o templo. Nos dias de Jesus, o templo era o templo de Herodes. Milhares de pessoas do mundo inteiro iam adorar a Deus lá naquele santuário. Mas existia ainda um segundo lugar autorizado por Deus para se adorar. Esse segundo lugar chamava-se em língua hebraica de Keilar, Kahal, ou, se você preferir, uma Ohel. Ambas palavras são sinônimas, que querem dizer sinagoga. O que é uma sinagoga? A sinagoga é a congregação da sede. A sinagoga é a extensão do templo. Se no templo são milhares de pessoas que adoram, na sinagoga centenas. Mas ainda existe um terceiro lugar autorizado para fazer culto há 2000 anos atrás. Não é só no templo, não é só na sinagoga. O terceiro lugar é em casa. E parece que o culto se afunila. A parte larga, milhares de pessoas se reúnem no templo, mas vai se afunilando para centenas de pessoas na sinagoga. Porém, em casa, apenas um pouco mais de uma dezena de pessoas pode adorar. O fariseu, muito inteligente, na expectativa de saber quem era aquele pregador itinerante de Nazaré, aquele jovem rabino, ele na expectativa de saber quem é Jesus, então ele não marca um encontro com Jesus lá no meio da multidão, ele não marca um encontro, meritíssimo, lá no meio das centenas de pessoas, não, ele chama Jesus para um culto muito próximo dentro de casa. Um culto muito particular dentro de casa. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora, por favor. A maioria das grandes revelações que Jesus entregou pregando, ele não entregou no meio das multidões. Ele entregou em reunião de pequenas pessoas, de poucas pessoas. Está entendendo? Você está vendo aqui hoje uma multidão, não é? Aí quando você chega lá na sua cidade, lá na sua igreja, tem só pouquinha gente. Toda vez que você chegar numa igreja e tiver pouquinha gente, liga as antenas, porque é Deus querendo falar no particular com você. É Deus querendo ministrar algo só para você. Um culto em casa, ora,
toda casa deve ter no mínimo dois altares. Primeiro altar de uma casa, a mesa onde se come. Porque quando você senta na mesa para comer, você experimenta todo dia a resposta, o cuidado e a provisão de Deus para a sua vida. Mesa é altar, altar é lugar de aliança. Então, cuidado com quem você senta na mesa para comer. Segundo altar dentro de casa é a cama onde se dorme. O pacto não é de maná, o pacto da cama é de sangue. Então, se alguém te visitar, bota para dormir no quarto das crianças, bota para dormir lá na cozinha, na sala, no banheiro, no quintal, menos na sua cama, porque a Bíblia diz que a sua cama deve ser sem mácula. Por isso que eu vou falar de mim, opinião pessoal minha, eu sou contra crente casado em motel. Por quê? Porque se deita na mesma cama que a prostituta se deitou, que o homossexual se deitou, e que abominações foram feitas contra Deus, e se torna como ele. Tipos de mesa. A primeira, uma mesa comum. Uma mesa comum é uma mesa comum que você olha para ela e você vê os pés, você vê a tampa, você vê tudo. Uma mesa comum. Mas existe uma segunda mesa, uma mesa que é usada apenas em momentos especiais. Alguns pregadores já pregaram sobre esse texto e disseram que a mesa era no chão. Eles não erraram em relação à mesa, erraram em relação ao tempo. Por quê? Porque a mesa no chão, em forma de U, é usada sim, só na Páscoa, só no Hag Pesach Sameach. Por que que é só durante 7 dias no ano que judeus comem no chão? Pode ser milionário de Nova York, pode ser riquíssimo da Argentina ou do Brasil, não importa quem ele é, mas durante 7 dias, todo judeu no mundo tem que comer no chão. Por quê? Para se lembrar de onde veio. A Páscoa, pastor Paulo Marcelo, é para fazer o povo não se esquecer de onde veio, que hoje eles são ricos e poderosos, mas quando sentam no chão, se lembra que um dia foi escravo e comeu no chão. De vez em quando, Deus tem que colocar umas mesas dessa para nós, Dedé. Pastor Anderson, ainda existe mais uma terceira mesa, e foi essa mesa que Jesus sentou. Essa mesa é uma mesa chamada de Kiddushá. Kiddushá, se você reparar, é uma palavra que tem uma raiz hebraica muito parecida com a palavra hebraica popular, Kadosh. Kiddushá e Kadosh é quase a mesma coisa, só que Kadosh quer dizer santo, e Kiddushá quer dizer santidade. Uma mesa de Kiddushá, ela não é no chão, ela é de pé. Só que quando alguém olha para ela, aleluia, estou sentindo a presença de Deus. Quando alguém olha para uma mesa de Kiddushá, ele não consegue enxergar os pés da mesa. Por quê? Porque uma mesa para essa cerimônia
deve-se cobri-la ou forrá-la, preste atenção, eu sei que você está imaginando, com uma toalha, vamos chamar de toalha, de linho branco fino, grosso. Ela não deve ir, pastor Napoleão, só até a metade. Não, aquela cortina, aquele véu, aquela toalha, tem que chegar até lá embaixo. De modo que quem olha, pastora Flor, pastor Alex, quem olha não enxerga os pés da mesa. Quando se coloca uma mesa dessa, se remonta os dois níveis de relacionamento que o homem pode ter com Deus. O primeiro nível é quando alguém senta na mesa e aparece para os homens. A Bíblia chama este lugar, quando você aparece e os homens te enxergam, de lugar santo. Por quê? Porque no lugar santo, os sacerdotes todos se enxergam, os homens se veem no lugar santo. Porém, na mesa existe um outro lugar, mais restrito. Este lugar, não dá para você entrar nele de pescoço duro, de nariz empinado. Este lugar esconde a santidade. Por isso que ele é um véu. E lá do outro lado daquela cortina grossa, onde está a santidade, aleluia, estou sentindo a presença de Deus, ninguém pode entrar de pé, só se entra prostrado. Pé na Bíblia é santidade, eu vou provar. De novo Apocalipse, João vê Jesus glorificado, ele diz assim: e os seus cabelos são alvos, brancos como a lã. Acho que a claridade ofuscou, porque todo mundo imagina Jesus com aqueles cachos brancos, né? O que ele está dizendo é que na cabeça de Jesus existe um brilho muito maior do que a luz, uma claridade muito mais forte do que o dia na cabeça. Então essa claridade, pastor Júnior Bola, não são os cabelos, essa claridade são as suas muitas coroas com que ele foi coroado. A Bíblia diz que ele foi coroado, aleluia, com muitas coroas. Ele vai abaixando, veja, de cima para baixo. E ele diz assim: e os seus olhos são como chama de fogo, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, está vestido de linho fino salpicado de sangue. Está descendo. Quando João vê os pés, veja, as pessoas podem ver a misericórdia de Deus e viver, as pessoas podem ver a glória de Deus e viver, as pessoas podem ver o poder de Deus e viver, mas ninguém pode ver a santidade de Deus e viver. Ninguém. Por isso que a santidade fica escondida do outro lado da cortina. Quando ele vai descendo, ele diz: está vestido de linho fino salpicado de sangue. Quando João olha e vê os pés, que é a santidade de Jesus, ele diz assim: e os seus pés brilham como um latão reluzente. Ele diz assim: eu caí como morto. Não, ele morreu. Viu a santidade? Quando ele morre, Jesus vem, aleluia, de lá, toca nele e o ressuscita e diz: João, não temas, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Fui morto, mas hoje vivo, e tenho nas mãos a chave da morte, a chave do inferno. Deixa eu falar, irmã Raquel, com propriedade sobre a mesa, por favor. Eu vou falar com propriedade, com exatidão. Daqui a pouco eu começo a mensagem. A mesa tem 12 lugares. Em uma cabeceira o anfitrião, na outra o convidado. 5 homens de um lado e 5 do outro. O nome disso é Minyan. Minyan traduzido quer dizer mínimo.
Por que mínimo? Porque na religião judaica pode-se ter 200 mulheres no culto. Na religião judaica pode-se ter 200 mulheres no culto, pastor Marcelo Dias, 200, mas se tiver 9 homens, não pode ter culto. A religião tem que ter no mínimo 10 homens circuncidados, com aliança, pastor Joel, para Deus descer no culto. As pessoas dizem assim: Jesus tinha 12 discípulos, e eu digo, nunca teve. Jesus tinha 11 mais 1. Fernando Fusco, 11 mais 1. Por que 11 mais 1? Porque 11 mais 1 não é 12, só é 12 se tiver o sinal de igual. Mas um dos 12 não era igual aos 11. Jesus diz: um de vós é Satanás, um de vós é o diabo. Então não tinha 12, tinha 11 mais 1. Por que Jesus andava com 12? Ah, pastor, por causa das 12 tribos. Besteira. Por causa das 12 portas. Besteira. Eu vou lhe explicar por quê. Porque Jesus era um rabino legalizado, credenciado. E por que ele andava com 12 circuncidados? Porque ele sabia que o mínimo era 10 para fazer culto. Então quando ele queria cultuar e abrir a palavra de Deus para invocar, ele tinha os 10 da necessidade e mais 2 de estepe. Ouça a frase que eu vou dizer com atenção, por favor. 10 homens com aliança demonstra que a lei tem força. A lei tem força, porque a lei diz: se tiver 10 homens que acreditam em mim, aliançados, eu desço no culto, mas tem que ter 10. Essa é a força da lei. Mas ouça a frase agora. Veja o que é o poder. Força é uma coisa, poder é outra. Veja o que é o poder da graça, porque na graça a Bíblia diz: onde estiver 2 ou no máximo 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Ele está aqui. Se ele está aqui, abre a boca aí, dá um glória exaltando. O fariseu convidou Jesus na expectativa: quero ver se ele é mesmo Salvador, quero ver se ele é mesmo Messias. Armou tudo, botou os 10 homens, sentou na cabeceira, chegou Jesus. Sentou aqui, o culto começou. Culto michuruca, culto perereca, sem expressão, culto sem força nenhuma, culto onde os fariseus vão cultuando e Jesus está no culto, mas não faz nada. O culto começa, você imagina toda aquela etiqueta, você imagina toda aquela rotina, aquele culto que todo mundo já sabe o que vai acontecer, toda aquela liturgia, todo mundo já sabe o hino que vai cantar, a oferta medíocre que vai dar. Todo mundo já sabe o que o pregador vai pregar. Todo mundo já sabe o que vai acontecer no culto. E nesses cultos, Jesus está, mas não se manifesta. Ele garantiu que Ele está conosco até o fim dos dias. Mas se manifestar é outra coisa. Sabe por que nós entramos e saímos da igreja do mesmo jeito e de vez em quando piores? Porque o nosso culto é um culto sem expressão, sem qualidade. É um culto superficial, não tem profundidade. É um culto onde a gente já entra armado, preparado, e Deus está descendo aqui através do Espírito Santo para nos dizer: desarma, abaixa a guarda, deixa eu tratar contigo, deixa eu falar com você, faz algo que você nunca fez, diga algo que você nunca disse, que eu me manifesto no seu culto. Que nos faz receber milagres é a qualidade do nosso culto.
Se a gente entrar no culto decidido a impressionar o Senhor, irmão, Ele não resiste não. O culto vai daqui, vai de lá, vai daqui, vai de lá, e Jesus está calado olhando. Legal, bom, pensando. E o culto vai para lá, vem para cá, e vai para lá, e vem para lá, e vem para cá, e Jesus está no culto calado. Até que algo fora do script acontece no culto. É a expressão de alguém determinado a não perder a viagem. É a expressão de alguém determinado a não perder a chance. Eu não sei, meu irmão, se você está entendendo. Sabe qual que é o nosso problema? Nosso problema é acreditar que nós vamos ter outra chance amanhã. Mas e se hoje, agora, for o último culto da sua vida? Vai ficar calado, de cara fechada, olhando? Se você souber que essa é a sua última chance, se você souber que essa é a sua última oportunidade, você vai ficar moado como está aí? Ou você vai levantar, abrir a boca e dizer: essa chance eu não vou perder, esse momento eu não vou desperdiçar, Jesus está no culto e eu vou fazer algo diferente. Temos que ensinar, senhoras e senhores, pastor Anderson, pastor Samuel, nós temos que ensinar as nossas ovelhas a cultuar sempre como se fosse o último culto da vida delas. Irmãos, me ouçam por favor. Se esse fosse o nosso último culto, nossa única oportunidade hoje, a gente ia ser mais intenso, mais legítimo, mais original. A gente ia colocar as cartas na mesa e dizer: Senhor, eu não aceito sair daqui da mesma maneira que entrei. Eu sei que tu está no culto, então faz algo. Aleluia. Andaramante comandara. O ontem já não existe mais. O futuro pertence a Deus, então para nós é sempre hoje. Agora, nós podemos ser melhores se mudarmos a nossa consciência. A Bíblia diz que o culto está discorrendo, mas de repente um barulho. Alguém burlou a segurança lá fora e entrou correndo. Alguém fora dos padrões da religião. Alguém fora dos padrões da cultura. Alguém entra correndo, chorando enquanto todo mundo está calado. Alguém entra correndo com um vaso, com um odre nas costas. E esse alguém que entra correndo olha, e olhe bem para mim, não enxerga a vaga para ele na mesa. Irmão, quando não tiver vaga para você na mesa, olhe para mim, pode acreditar que existe uma vaga para você debaixo da mesa. A Bíblia diz, aleluia, estou sentindo a presença do Espírito Santo, que a mulher vem correndo e ela sabe que ela não pode sentar na mesa, então ela vem correndo e entra debaixo da mesa. Eu estou dizendo algo debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. É uma resposta para a sua vida. O Senhor está esperando algo de você há muito tempo, e você está querendo fazer o que os fariseus fazem, o que qualquer um faz. O Senhor está lhe dizendo: não, eu não te chamei para ser fariseu, eu te chamei para ser
A diferença abismal. Sabe por quê? Porque de um modo geral os fariseus não se dobram. De um modo geral os fariseus não adoram. Para chegar na santidade do Santo dos Santos, tem que se dobrar. A mulher vem correndo e ela vem para fazer tudo o que os religiosos não fazem. Ela vem trazendo um odre cheio de bálsamo, entra debaixo da mesa e olhe bem para mim, já tinha se passado muito tempo do culto, que Jesus estava quieto, mas foi só alguém fazer algo diferente que o culto mudou, tomou outros rumos, aleluia, outras direções. Sabe o que aconteceu? Primeiro, lá na outra extremidade da mesa, o fariseu olhou e pensou assim, e disse: está aí a resposta que eu esperava. Se este homem fosse realmente o Messias, ele ia saber que essa mulher que está tocando nele é uma pecadora. Veja que a ótica do homem é a ótica do Senhor. O homem está dizendo, ele não é o Messias não, porque a mulher que está tocando nele é pecadora. Olhe para mim. Aí Jesus, conhecedor dos corações, abriu a boca pela primeira vez, estava calado até agora, olhou e disse: Simão! Aí ele: sim, mestre. O senhor estava calado até agora, não falou nada? Porque algo diferente aconteceu no culto. Olha Jesus, deixa eu lhe contar uma parábola. Certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 e o outro 50. Ó, Jesus pregando para o fariseu. Nenhum dos dois tinha como pagar. Então o credor perdoou os 2. Qual dos 2 vai amar mais? Aí o fariseu pensou: essa é mole. Até minha filhinha de 4 anos responde. Quem vai amar mais? Lógico, quem deve mais, ama mais. Quando ele disse, lógico, quem deve mais, ama mais, Jesus olhou e disse: ah é? Agora você julgou certo. Porque na hora que a mulher entrou que você julgou errado. Agora você julgou certo. O que é uma parábola? Parábola é uma linguagem de metáforas, que o pregador está falando, mas na verdade ele está usando a linguagem para falar outra coisa. Isso é uma parábola. A Bíblia fala de várias parábolas, e as parábolas têm uma regra. Olhe bem para mim, qual que é a regra da parábola? Quem prega para o ouvinte, prega, e depois no final faz uma pergunta. Por quê? Porque a resposta de quem está ouvindo vai ser uma sentença para a sua própria vida. Por isso, se o Senhor te fizer alguma pergunta, bota as barbas de molho. Cuidado com o que você vai falar, porque da sua própria boca pode sair a sentença para a sua vida. Eu vou lhe provar, deixa eu lhe provar. Deus chamou o profeta Natã e disse: Natã, vai na casa de Davi e conta para ele uma parábola. No final faz uma pergunta, e a resposta vai ser uma sentença para a vida dele. Natã chegou e disse, o profeta chegou e disse assim: Davi, um homem tem 100 ovelhas e outro tem uma. E esse que tem 100 foi lá e tomou a única do outro. E Davi está ouvindo. Pior coisa que pode acontecer conosco é achar que Deus não está falando conosco, está falando de outra pessoa. Você entra na igreja, aí o pregador começa, pá, e você pensa: ah, essa é para a irmã Mariquinha. Não é para a irmã Mariquinha, porque Deus não é fofoqueiro para falar de quem não está. Deus está falando é com você, é para você, não sabe? Primeiro erro que nós não podemos cometer é achar que Deus está falando conosco, mas de outra pessoa. Não vai fazer isso. Assim errou Davi. O homem roubou a única ovelha. Aí veja a regra da parábola. No final o profeta pergunta:
o que nós vamos fazer com esse homem? A pergunta. Agora Davi vai dar a sentença. Este homem, a gente tem que fazer um sashimi dele. Vamos esquartejar, vamos acabar com ele, vamos moer ele. Quando ele disse, esse homem tem que morrer, aí vem o poder da revelação. Por quê? Porque a revelação é um poder de fazer você enxergar o que você não enxerga. A revelação é um poder de arrancar as escamas naturais dos nossos olhos. A revelação é um poder de fazer nós mesmos enxergar os nossos próprios defeitos. Quando ele disse, esse homem tem que morrer, aí vem a revelação. Ah, é mesmo, Davi? Muito bem, este homem é você. Deixa eu contar outra parábola rápida. O rei Assuero sonhou. Chamou quem? Amã. Contou o sonho para Amã. Está entregando a parábola. Amã, aconteceu isso no sonho. E agora inverteu, porque Davi achava, a mensagem não é para mim, é cajado, é para a irmã Mariquinha. Amã está ouvindo que o rei quer abençoar alguém, então ele inverte. Agora Amã está dizendo, é bênção? Então é para mim. Bênção é para mim. Quando ele pensa é para mim, aí no final do sonho, ele conta e diz assim, então Amã, me diga, o que o rei deve fazer com o homem que ele quer honrar? Amã, achando que ele é a última Coca-Cola do deserto, diz, rei, pega o seu melhor cavalo, sua melhor veste, seu mais alto funcionário, bota a coroa na cabeça desse homem e sai gritando na rua que este é o homem que o rei quer honrar. Ele deu a resposta que é a sentença, que é o final da pergunta da parábola. Quando ele diz, honra este homem, aí vem o poder da revelação. É mesmo, boa ideia, faça isso com Mardoqueu, o judeu. Toda vez que você achar que você é melhor do que alguém e que você tem que receber a bênção no lugar de alguém, pode se preparar. Você vai carregar o cavalo para essa pessoa e vai ter que gritar bem alto que é essa pessoa que Deus quer honrar. A regra é a mesma. A regra é a mesma. Jesus olha para o fariseu e faz uma pergunta. O credor tem 2 devedores, um deve muito e outro pouco. Nenhum dos dois tem como pagar, perdoa os dois. Olha só, contou a história, vai perguntar, qual dos dois vai amar mais? E o fariseu não entendeu que quem devia muito era a mulher, que o credor era Deus, e que quem devia pouco era ele. Preste atenção, devia pouco, mas também devia, porque se existe algo comum entre nós, essa é a nossa natureza caída. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, todos nós devemos. Não é? Então a Bíblia diz, aleluia, glória a Deus, que o fariseu olhou e deu a sentença. Lógico que quem ama mais é aquele que deve mais. Aí Jesus deu risada e disse, com um cantinho da boca, agora você acertou, porque quando ela entrou, você errou, julgaste bem. Por que Jesus contou a parábola? Olhe para mim, sabe por quê? Porque ele é o Messias. E um dos enquadros que se dá ao Messias é o que o apóstolo dos gentios o chama de segundo Adão. Porque o primeiro Adão, quando caiu, preste atenção no que eu vou dizer, o primeiro Adão, quando caiu, tirou todas as coisas do lugar. Quer dizer o quê? Quer dizer que quando Deus criou o leão, antes da queda, o leão não era uma fera, o leão não era carnívoro. O leão só se tornou uma fera carnívora depois que Adão caiu, que ele tirou as coisas do lugar. Por isso que Jesus é o segundo Adão. Por quê? Porque se o primeiro Adão tirou as coisas do lugar, o segundo Adão vai colocar as coisas no lugar de novo. Levante a sua mão para receber o que eu vou dizer. Jesus está entrando com providência na sua causa. E recebe aí o que eu vou falar. Ainda por esses dias você vai ver tudo o que está fora do lugar na sua vida, Jesus vai colocar no lugar de novo.
segundo Adão coloca as coisas nos seus devidos lugares novamente, pastor Ângelo Galvão, é que o profeta Isaías diz. O profeta Isaías diz que quando Jesus reinar aqui, o leão vai voltar a ser como era. Vai comer palha. Esse negócio de Adão é uma coisa impressionante. Eu não sei se eu falo. Adão, Adonishon, ou o homem Adão, era um protótipo totalmente diferente do que somos hoje. Por quê? Porque Adão era eterno. Então, coisas que nós temos hoje, limitações que possuímos hoje, Adão não tinha. Por exemplo, Adão antes da queda não dormia. Quem é que dorme? Quem dorme são os mortais. Seres espirituais não dormem. A Bíblia diz que Deus não dorme e nem tosqueneja. Então quer dizer que dormir é um sintoma de quem é mortal. Por quê? Porque o mesmo apóstolo dos gentios, em uma de suas cartas, diz que a morte é um sono. Paulo diz assim: e ressuscitarão primeiro aqueles que dormem. Então quer dizer que a morte é um sono. Por que nós dormimos? Porque Deus está mandando uma mensagem para nós todo dia. Você dorme e acorda. Você já reparou que quando você dorme, você perde a noção do tempo? Você pode dormir 10 minutos, você acorda, parece que foi 2 horas. Por quê? Porque você entrou num estado parecido com o da morte. O sono é a 10ª parte da morte. Então quer dizer que todo dia você morre e ressuscita. Morre e ressuscita. Morre. Por que Deus te mata e te ressuscita todo dia? Para dizer para você, está se gloriando por quê? Não aguenta 2 dias acordado? Está achando que é quem? Fica aí, 2 dias já fica perambulando. Eu não durmo, mortal. Eu sou eterno e estou assentado acima das estrelas. Então, todo dia a gente morre e ressuscita, morre e ressuscita, morre e ressuscita. Mas vai chegar um dia que você vai morrer, aleluia, e quando você ressuscitar, você não vai dormir nunca mais, porque você vai receber um corpo glorificado, um corpo de glória. Adão nunca tinha dormido. Eu estou falando de culto. E agora eu vou fazer uma analogia. Ele deve ter se virado para Deus, pastor Cisino, e deve ter dito: Deus, esses cultos aqui com girafa, com jacaré, esses cultos aqui com bicho, com animal, esses cultos estão muito fracos, tá difícil. Eu queria ter um culto assim mais profundo, um culto mais forte, um culto mais tremendo. Faz alguém semelhante a mim. E eu acho que Deus deve ter dito: não, igual a você eu não vou fazer não. Vou fazer melhor do que você. As irmãs concordaram, né? Vou fazer alguém melhor do que você, Adão. Aleluia. Sabe o que é, Senhor? Eu quero ter um relacionamento. E Deus deve ter dito para Adão: Adão, não existe relacionamento sem morte, porque relacionamento é renúncia. Então, para você se relacionar com alguém semelhante a você, Adão, você tem que morrer. Ele diz: morrer? O que é isso? Deus diz: eu vou te mostrar. Adão, eterno, vira o olho, dormiu. Deus vai lá e abre o lado. E daqui do lado, tirou a mulher. Eu vou lhe explicar daqui a pouco a frase que eu vou falar. 3 dias e 3 noites depois, Adão acorda. Quando ele olha e vê a mulher, ele diz: uau!
Que tremendo. Ah, Deus, agora vai ter culto aqui todo dia, de manhã, de tarde, de noite, vigília, encontro. Vai ter culto, vai ser um avivamento total. É interessante como a mulher é mais excelente que o homem. Os irmãos me perdoem. É interessante, porque homem em hebraico são duas letras, Yud e Shin. O Shin faz o som de Sh, é o W. Se você olhar, você vai ver uma letra parecida com W, é Shin. Yerushalayim, Shalom, Shema, Shavuot. Essa é a letra Shin. O homem é só duas letras, o I, que é a menor, que é o Yud, e o Shin. Então o homem em hebraico é Ish. Você vê que homem é zica até no nome, né? Quando você diz assim, Ish, você falou homem em hebraico. Agora mulher é diferente. Mulher tem uma letra a mais. Tem o mesmo Yud, tem o mesmo Shin, mas tem o Ain no final. Então mulher em hebraico é Isha. Você vai em algum lugar, fala assim, tem café? A mulher diz, não tem café, só tem chá. Você vai dizer, e chá? Falou hebraico. Por que a mulher tem um sentido a mais que o homem? Segura aí, as irmãs vão me convidar agora para os congressos de círculo de oração, tudo. Por que a mulher tem uma letra a mais? Porque toda mulher tem um sentido a mais que o homem. Irmãos, preste atenção. Se você for falar algo para sua mulher e ela falar assim, eu estou sentindo que isso aí não vai dar certo, pode pôr as barbas de molho que é batata. Ela percebe mais do que eu e você. Aí alguém me disse assim, eu vou, não sei se eu falo mais uma. Fala, pastora Flor. Fala. Só as mulheres de pé para me falar. Só as mulheres de pé. Aí, pronto. Olha para mim as mulheres. É forte que eu vou falar. Alguém me disse assim, mulher é sexo frágil. Negativo. Senão quem ficava grávido era o homem. O homem é mole, é frouxo. É só você olhar a matéria-prima. O homem é tirado do barro, é mole, é frouxo, mas a mulher é firme porque é tirada do osso. Onde estão as mulheres firmes de oração aqui? Dá um glória a Deus! Ouça bem aqui, preste atenção, volta para mim de novo. Não se empolga não. Calma, irmã. Adão disse para Deus, eu quero me relacionar com intensidade. E Deus disse para Adão, não tem como ter relacionamento sem morte. Por isso que você vai morrer, vai dormir. Olhe bem para mim. Não existe um versículo dentro do Pentateuco que diz que o Messias, para ser Messias, tem que morrer. Pastor Paulo. Então por que Jesus morreu? Sabe por quê? Porque Jesus é o segundo Adão. Para que ele morreu? Eu vou lhe explicar agora. Quanto tempo que eu falei que Adão ficou dormindo? Quando Jesus, o segundo Adão, é crucificado, ele dorme. Quando ele dorme, um soldado vem de lá e abre o mesmo lado. Só que aqui não saiu osso. Aqui saiu água e saiu sangue. 3 dias e 3 noites dormindo. Quando ele ressuscita, lá
já estava a sua noiva, a igreja, sua esposa, lavada no sangue e purificada na água da palavra. Então a igreja não nasceu em Atos 2, a igreja nasceu no Gólgota. Deixa eu voltar de novo, até não sei mais onde eu estou. Jesus voltou para a mulher. Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Vou ficar com a maioria. Olhe para mim, por favor, preste atenção no que eu vou dizer. Quando Jesus diz, julgaste bem, ele fez o papel de colocar as coisas no lugar. Aí Jesus olhou para o fariseu, veja, o culto vai mudar agora. Ouça o que eu vou dizer. Jesus olha para o fariseu e diz para o fariseu assim: vê, olhe para cá, vê esta mulher, meritíssimo. Jesus não disse viu essa mulher, Jesus não disse verá essa mulher, ele disse vê. Sabe por quê? Porque na eternidade não tem passado e nem futuro. Na eternidade é sempre presente. É assim que Deus te enxerga. O Senhor não te enxerga como você era. O Senhor te enxerga sempre como você é. Ele não disse você viu. Ele disse você vê. E ver é forte que eu vou dizer. O fariseu não estava vendo porque ela estava do outro lado do véu. Existe um lugar seguro onde Deus nos esconde. Deus nos esconde no seu pavilhão, diz o salmista, longe do alcance dos nossos inimigos. Deus está te escondendo com um véu grosso e dizendo: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temas, não temas, porque eu te escondo debaixo das minhas asas. Veja essa mulher. Ele diz: não, eu vi. Não, passado não me interessa, estou perguntando se você vê agora. Não, agora não. Jesus diz: então eu vou lhe dizer como se é um culto. Primeiro, preste atenção. Jesus diz: eu entrei na sua casa e você não me deu água. Não existe culto sem água. Todo culto tem que ter água. Não, os irmãos não entenderam. Todo culto tem que ter água, senão não é culto. Ele diz: eu entrei aqui e ninguém me deu água. Por que Jesus está cobrando água? Sabe por quê? Eu vou lhe explicar. Porque dentro da religião, se tiver dois elementos sagrados na mesa, não é uma questão de higiene, é uma questão de religião. Tem que se lavar a mão, fazer a oblação. Se tiver vinho e pão, não pode tocar no fruto da terra se a mão não tiver as pontas dos dedos molhada. Quem está me entendendo, diga amém. Então, tinha pão e vinho, elementos sagrados, que inclusive é usado na nossa ceia. Se tem pão, como é o cerimonial? Ele lava a mão, pega o pão e racha de cima para baixo. E como é que ele diz? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, amotz le'amin ha'eretz, baruch shem kavod malchuto leolam vaed. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, que fazes brotar na terra o pão. Bendito seja o seu nome, o seu reino nunca terá fim. Mas ele disse: eu entrei e ninguém me deu o mínimo, água. Olhe bem para mim. A água que Jesus se refere é uma água conhecida de todos, inclusive naquela época. Jesus é tão revolucionário como pregador, ouça o que eu vou dizer, que ele é o primeiro pregador da história da humanidade a dizer que existem dois tipos de água. Primeiro, água morta.
Água morta é uma água que não se manifesta, que não se expressa. Água morta é uma água que não tem fundamento, não serve para nada. Jesus diz que existe um outro tipo de água, a água viva. Ele diz para a mulher assim: se tu soubesses quem é que fala contigo, João 4, então tu é que pediria, porque essa água aí você vai tornar a ter sede. Mas se beber da água que eu posso te dar, você nunca mais terá sede, porque ela vai jorrar para a vida eterna. João 7,37, ele está olhando os judeus lavando as escadarias do templo, no último dia da festa. Ele se levanta e diz: aquele que crê em mim, como diz as escrituras, fluirão de dentro de si rios de água viva. Água morta brota da pedra, da cachoeira, do rio, do riacho, do mar. Água viva não. Água viva brota de dentro do homem. O que é água viva? Viva porque fala, se expressa. Viva porque se mostra para Deus. O que é água viva? Quando você vem para o culto e sente a presença do Espírito Santo e começa a chorar gostoso, começa a chorar com alegria, pela janela da alma, que são os olhos, começa a brotar água viva. Água viva quer dizer que é uma água que fala. E Deus, acredite, Deus interpreta muito bem a linguagem das lágrimas. Uma lágrima para Deus fala mais do que muitas palavras. Jesus diz: vocês começaram o culto e não me deram o mínimo. Esta, entretanto, está ensinando vocês como é que cultua. Porque ela não está me dando o mínimo, ela está me dando o que nenhum de vocês tem capacidade de dar. Ela está chorando nos meus pés. Segunda coisa que Jesus cobra no culto, ele diz: eu entrei aqui nesta casa e ninguém ungiu a minha cabeça com óleo. Ora, isso é um ritual também. Lá na porta tinha um vasozinho de barro com óleo, azeite de oliva cru. Quando chegava alguém que tinha ministério, quando chegava alguém que tinha unção, então a pessoa, para declarar unção na vida de quem chegava, molhava no dedo óleo e ungia a bola da orelha direita, o dedão do polegar aqui da mão direita e o dedão do pé direito, e declarava que aquela pessoa era ungida. Era uma gotinha só de óleo de azeite de oliva cru. Jesus diz: eu entrei aqui, ninguém me deu nenhuma gotinha. Esta, entretanto, não está me dando uma gotinha, está derramando tudo. E não é azeite de oliva cru não, é bálsamo de mirra, 7 vezes mais caro do que o azeite cru. 3 tipos de beijo eram dados há 2000 anos atrás. O primeiro beijo era dado no sacerdote. Onde se beijava o sacerdote? Na face. Como é que se beija o sacerdote? Pescoço duro, olho no olho, beijou. Quando beija no rosto, se declara: somos iguais, temos a mesma estatura. Por isso que Pedro escreve em uma de suas cartas: nós somos povo santo, raça eleita e sacerdócio real. Então os sacerdotes se beijam na face, mas se beija assim, de pescoço duro, de nariz reto, de olho no olho, beija no rosto. Jesus diz: eu entrei aqui, ninguém me beijou. O segundo tipo de beijo é dado nos profetas. Só que profeta não se beija no rosto, profeta se beija no punho. E para beijar o punho, irmão, não pode mais ficar de pescoço duro, tem que abaixar um pouco. Por quê? Porque todo profeta é maior do que sacerdote. Qual o papel do sacerdote? O sacerdote tira de baixo para mandar para cima. Profeta não. Profeta tira de cima e manda para baixo. Então o profeta é
maior do que sacerdote. Aleluia. Se é maior, se inclina o pescoço, dizendo: você é maior do que eu. Beijou o punho, e o profeta diz: Deus te abençoe. O terceiro tipo de beijo não é dado no sacerdote e nem no profeta. O terceiro tipo de beijo é dado no rei. E rei não se beija no rosto, rei não se beija no punho, rei se beija nos pés. Um rei está sentado no trono, as pessoas estão de pé. Quando ele se levanta do trono, as pessoas se prostram. Quando ele dá o veredito, a pessoa corre, abraça as pernas do rei e beija os pés do rei. Você viu o que Jesus disse? Eu entrei aqui e ninguém me viu como um sacerdote. Eu entrei aqui e ninguém me viu como um profeta. Esta, entretanto, desde que entrei, beija meus pés. Sabe por quê? Porque ela sabe que eu sou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Onde estão os irmãos que vão beijar os pés do Rei? Abre a boca aí agora, deixa eu ver, deixa eu ver. Aquela atitude é tão forte, pastor Luiz, pastor Edinaldo, é tão forte, tão poderosa, que Jesus, olha para mim, Jesus vira as costas para o culto dos fariseus. Já não está mais interessado no culto dos fariseus. Sabe o que Jesus faz? Desce. Com licença. Abre a cortina e diz: isso é que é culto. Era isso que eu estou esperando há muito tempo. Faz tempo que eu espero um culto poderoso desse. É impossível você sair daqui da mesma forma que entrou. Qual que é o seu problema? É aleijada? Não, não. É cega? Não, não. Está com a mão mirrada? Não, não. O seu problema é pecado? Então recebe. Perdoado estão os seus pecados. Tem gente que não entendeu o que eu disse. Eu disse que Jesus desceu. Não entenderam? Vou dizer de novo. Eu disse que Jesus desceu. Desceu para cultuar com a mulher. Deixa eu tentar explicar de novo. Espera aí. 3.000 anos atrás, 1000 antes de Cristo, Salomão vai inaugurar o templo. Quando ele vai inaugurar o templo, ele é rei. Na sequência vem o profeta e na sequência vem o sacerdote. Primeiro sacrifício é do rei, vai inaugurar. Entendeu, pastor Alisson? Vai inaugurar, pastor Reuel. Primeiro a oferta é dele. Qual que é o sincronismo da oferta? Ele traz o sacrifício, queima o sacrifício, e o sacrifício sobe, e Deus recebe lá em cima. Só que eu imagino, na coerência dos meus pensamentos, que Salomão juntou 200 bois para queimar, e ele podia queimar 200 bois que Deus ia receber em cima. Só quando ele foi para queimar 200 bois, eu acho que o Espírito Santo deve ter falado para ele: você não é o rei? 200 bois vai queimar um sacerdote lá no fim da fila, e você é o rei, você não pode fazer o que qualquer um faz. Aí Salomão deve ter pensado e dito: já sei, vou queimar então 500. Quando ele junta 500, ele também sabe, Luan, que se ele puxa os 500 aqui, queima, a fumaça sobe e Deus recebe lá em cima. Só que quando ele vai queimar 500, o Espírito Santo deve chegar de novo e dizer: Davi, 500 bois queimou o teu pai quando a arca chegou e nem tinha templo. Vai ser igual? Salomão, o teu pai Davi queimou 500 bois quando nem tinha arca, nem tinha templo, só tinha a arca.
Vai fazer igual a ele? Aí Salomão deve ter pensado: então, o que nunca ninguém fez? Aí o Espírito Santo deve ter dito: queima 1000. 1000? Queima 1000. É muito forte. 1000? Nunca ninguém fez? Não. Então vou fazer. Quando ele puxou 1000, que ele queimou, ao invés de Deus receber em cima, Deus desceu e recebeu embaixo, e a glória do Senhor invadiu o templo, e ninguém podia ficar de pé diante da glória de Deus. Quando a mulher não dá gotinha, mas derrama tudo, ela atinge o nível de Salomão. E quando ela atinge esse nível muito alto que ninguém faz, então Deus não recebe em cima, ele desce. Desceu e diz: é impossível você sair desse culto do mesmo jeito que você entrou. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que Deus tem uma expectativa ao seu respeito hoje, e que você vai decidir de que forma você vai sair daqui dessa cidade. Se você vai sair daqui como um fariseu ou como um adorador. Não existe uma terceira opção, são só duas: ou é fariseu ou é adorador. Sabe que a coisa mais difícil para Deus, eu vou lhe dizer, a coisa mais difícil para Deus não é fazer aleijado andar e cego enxergar, não. A coisa mais difícil para Deus é transformar um fariseu em adorador. Não, irmãos, ouça, eu estou pregando para mim, não estou jogando indireto para ninguém, não, é para mim. Eu estou pregando para mim. Eu disse para Deus: Senhor, eu quero ser um adorador. E como que é o adorador? O adorador tem a capacidade de fazer o que ninguém faz, de dar o que ninguém dá. A expressão do adorador é como se fosse a última oportunidade da vida dele. Fique de pé. Vou te dar 5 minutos. 5 minutos para você derramar até a última gota. 5 minutos para você dizer para Deus o que você nunca disse, fazer o que você nunca fez. 5 minutos eu estou lhe dando para você impressionar o Senhor neste culto. Abante cora chada bada sobegadá. Adorador tem habilidade para se prostrar. Adorador tem habilidade para reconhecer o senhorio do rei. Adorador não aparece para homens, porque quando aparecemos para homens, desaparecemos para Deus. Mas quando desaparecemos para os homens, então nós aparecemos para Deus. Eu vou lhe dar 5 minutos. Agora eu quero ouvir a sua voz. Onde estão os adoradores dessa noite? O Senhor quer se relacionar com você, adorador. Abre a boca, adorador. Não perde mais essa chance. Você não sabe o dia de amanhã. É agora ou nunca. É agora. Jesus está aqui.
sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença dele. Você está sentindo a presença dele? Onde estão os adoradores? Começa a derramar, começa a se derramar. Jesus tem uma expectativa. Ele quer que você faça o que você nunca fez, que você dê o que você nunca deu, que você diga o que você nunca disse. Agora é agora, a chance é agora. A chance é agora, Ele está aqui. Fecha com chave de ouro. Vai, 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 derrama mais, derrama mais, derrama mais, derrama mais. Decida como você quer sair daqui nessa noite. Quem é você? Aleluia. Aleluia. Já estamos finalizando. Estamos finalizando. Daqui a pouco vai acabar o congresso. Você não pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Aleluia! Onde estão os adoradores? Onde estão os adoradores? Mais intenso, mais intenso. Mais intenso, mais intenso. Lauaxanda, quem sente a presença dele aí? Quem sente a presença dele aí? Lauaxamba, cadarauás. Viu a Bíblia fechada? É um livro comum, mas aberta. Ela é a boca de Deus falando com você na terra. A Bíblia é boca de Deus aqui na terra. A Bíblia é boca de Deus aqui na terra. A Bíblia é boca de Deus aqui na terra. Eu creio e acredito na palavra que vem dela, mas a Bíblia é boca de Deus aqui na terra. A Bíblia é boca de Deus aqui na terra. A Bíblia é boca de Deus aqui na terra. Eu creio e acredito na palavra que vem dela. João Batista foi o último profeta, mas a profecia de Deus nunca se acabou. A Bíblia é boca de Deus aqui na terra. Eu sou profeta da palavra do Senhor, e Ele fala com o seu povo aqui agora. Hoje é dia de vitória, de poder e muita unção. Meu Deus é fogo e fala na sua palavra, e Ele está falando hoje na congregação. A Bíblia é boca de Deus aqui na terra.
acredito na palavra que vem dela, mas a Bíblia é boca de Deus aqui na terra. A Bíblia é boca de Deus aqui na terra. A Bíblia é boca de Deus aqui na terra. Eu creio e acredito na palavra que vem dela. Deus já falou, pra não temer, não temerei. Posso passar pelo fogo e eu não me queimarei. Foi Ele mesmo quem falou, eu acredito. Sua presença é confirmada onde estiverem dois ou três. Eu vejo aqui a multidão glorificando, meu Deus está operando. Eu tenho que me alegrar, pois tem palavra, profecia de vitória. Meu Deus está falando hoje aqui neste lugar. Mas a Bíblia é boca de Deus aqui na terra. A Bíblia é boca de Deus aqui na terra. A Bíblia é boca de Deus aqui na terra. Eu creio e acredito na palavra que vem dela, mas a Bíblia é boca de Deus aqui na terra. A Bíblia é boca de Deus aqui na terra. A Bíblia é boca de Deus aqui na terra. Eu creio e acredito na palavra que vem dela. Bem-aventurada aquele que... A Bíblia fala que o nosso Deus é tremendo. Eu recomendo você confiar em Deus. Ele batiza, reveste o homem de glória. E Deus fala toda hora através dos vasos seus. A profecia hoje para essa igreja é que o lugar vai tremer, vai fumegar e incendiar. Pois o meu Deus está falando nessa hora. Abra a boca e na glória profetiza sem parar. A Bíblia é boca de Deus aqui na terra. A Bíblia é boca de Deus aqui na terra. A Bíblia é boca de Deus aqui na terra. Eu creio e acredito na palavra que vem dela, mas a Bíblia é boca de Deus aqui na terra. A Bíblia é boca de Deus aqui na terra. A Bíblia é boca de Deus aqui na terra. Eu creio e acredito na palavra que vem dela, mas a Bíblia é boca de Deus aqui na terra. E ela diz que o Senhor é meu pastor. A Bíblia é boca de Deus aqui na terra. E ela diz que eu sou mais que vencedor. A Bíblia é boca de Deus aqui na terra. E ela diz que Deus vai derramar poder. A Bíblia é boca de Deus aqui na terra. E ela diz que o seu vaso o Senhor vai encher. A Bíblia é boca de Deus aqui na terra. E ela diz que Deus vai batizar você. Não tema, refria, descansa, te alegra. A Bíblia é boca de Deus aqui na terra. Não tema, resista, Deus está contigo. A Bíblia é boca de Deus aqui na terra. Deus fala comigo, Deus fala contigo. A Bíblia é boca de Deus aqui na terra. Deus fala comigo, Deus fala contigo. A Bíblia é boca de Deus aqui na terra. Ele está falando comigo e contigo. A Bíblia é boca de Deus aqui na terra. Deus fala comigo, Deus fala contigo. 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 A Bíblia é boca de Deus aqui na terra. Eu creio e acredito na palavra que vem dela. Atenção, dá som aqui, dá som aqui, dá som. Atenção, minha gente, o congresso não encerrou ainda. Vai ter a parte linda final. Amanhã à noite, lá no pavilhão, com o pastor Napoleão Falcão. Quantos estão felizes com essa mensagem que o pastor Youssef Akiva? Mas eu quero ouvir um amém gostoso. A senhora, quem é? Como é que é? Não, peraí, tá aqui. Aleluia. Oh, vamos adorar o Senhor no final desse congresso. Indo para os nossos lares adorando ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Deus poderoso e santo, maravilhoso e justo, meu conselheiro. Deus guerreiro invencível, Pai da eternidade, escudo fiel. Deus santo dos santos, o sol da justiça, a estrela da manhã.
de Davi, é a semente de Jessé. A ele vinde adorai, por tudo quanto ele é. Prostrados ergam as mãos ao Santo de Israel. Ele é o profeta maior, louvai ao Filho de Deus, de Deus. Oh, vinde adorai ao Senhor, 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 vinde ó nações e prostrados, vinde adorai ao Senhor, extremidades da terra, seres viventes dos mares, anjos celestes em coro, homens pequenos e grandes, e os céus proclamam sua glória. Vinde adorai ao Senhor, vinde adorar, libertador excelente, autor da vida também, a rocha eterna encontrei, só Jesus Cristo é o Rei. Vinde adorar, vinde adorar, vinde adorar, oh, vinde adorai ao Senhor, 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 vinde ó nações e prostrados, vinde adorai ao Senhor, extremidades da terra, vinde adorai ao Senhor, seres viventes dos mares, anjos celestes em coro, homens pequenos e grandes, porque Ele é santo e verdadeiro, maravilhoso e justo, oh, Deus guerreiro invencível. Vinde adorai ao Senhor, vinde adorai, vinde adorai, vinde adorai, vinde adorai, vinde adorai, todos os povos e nações, vinde adorai ao Senhor, ao Senhor, vinde adorai, vinde adorai ao Senhor. Dias de Fabiana e na sequência Antônia Gomes. Glória a Deus. Abra sua Aleluia. Deus aqui neste lugar. Só um minutinho. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, E aí? depois vamos ouvir os cantores se despedindo. Aleluia. Eu quero agradecer a todos vocês. Meu muito obrigado por todos que vieram. Glória a ti, Senhor. Aleluia. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Muito obrigado pelas ofertas que vocês foram tão bondosos a nos dar para ajudar a obra. Muito obrigado por aqueles que deram a oferta para operar aquela criança. Muito obrigado por aqueles que estão fazendo alguma coisa pela obra missionária, por aqueles que adotaram o missionário, pelos que pegaram os carnês para contribuir. Muito obrigado por vocês, de uma maneira ou de outra, estar cooperando com esta obra
deixo o convite a todos vocês, se Jesus não voltar, 2012, de 21 de abril até dia 30 de abril, nós estaremos reunindo-nos outra vez, um grande congresso, 30 anos, nós estaremos fazendo de Gideões aqui em Camboriú, sendo realizado aqui nesse ginásio e no pavilhão. Muito obrigado, pregadores, muito obrigado, cantores, muito obrigado a todos, e o meu convite é que vocês voltem à nossa querida cidade. Obrigado, prefeita, muito obrigado todos os funcionários da prefeitura, o povo de Camboriú, pela mesma maneira. Obrigado às autoridades, aos militares que tão bondosamente aqui estiveram mantendo ordem. Obrigado ao nosso povo. Amanhã é o culto de ação de graças ali no nosso pavilhão. Então os demais receberão os nossos agradecimentos. Muito obrigado, boa viagem e volte sempre aqui na nossa cidade para o grande congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. E agora as bandeiras se despedindo, os cantores ainda vão cantar. Eu peço, por gentileza, dá licença, um pouquinho aqui. Eu quero trazer uma cantora aqui para ela também, por favor. Essa cantora aqui também, logo depois de Fabiana Marcelo. Essa cantora real, ela vai também despedir-se cantando. Muito bem. Após então Marcelo Dias e Fabiana e a cantora do Gessé Lima, que ele pediu no final, cantar, daí ela, a terceira então no caso. Então tá bom. Patrícia após Marcelo Dias e Fabiana agora, vamos lá. Glória a Deus, só quem é José de Deus, levante as mãos assim pro alto. Só você que tem sonhos, irmão, e que parece que eles nunca vão se cumprir. Escuta só a história de José. Aleluia. Levante a tua mão e diga: eu ainda tenho sonhos. Ele estava condenado ao anonimato. Levante a mão e diga: esse era eu. A escravidão ou a prisão era seu fim de fato. Traído por seus irmãos, escravo da solidão. O sonhador estava preso, mas o seu sonho não. Sonhar não custa nada, diz quem não conheceu a José. O preço de um sonho é tão alto que só sonha quem tem fé. Traído, vendido, caluniado, preso e esquecido, mas vai realizar o sonho quem de Deus é escolhido. Vai, tio! Vai, José! Vai, José! Usa toda essa sua fé. Vai, José! É Deus que te mantém de pé. Vai, José! Faraó vai saber quem tu és. Vai dormir essa noite na prisão, mas amanhã o seu lugar será lugar de campeão. Esse é lugar de campeão, pastor. Hoje ainda és anônimo, mas amanhã serás maior que teus irmãos. Só quem está preparado para a honra de Deus. Ainda que te vendam, o teu dono é o Senhor. E se te humilharem, Deus peleja em teu favor. Você não é escravo, prisão não é seu lugar. Deus diz assim: não temas, te criei pra governar. Os que te humilharam não vão te reconhecer. Será tão grande a bênção que eles não vão entender. Como é que um derrotado se tornou um vencedor? O segredo da honra é honrar o teu Senhor. Ainda que te vendam, o teu dono é o Senhor. E se te humilharem, Deus peleja em teu favor. Você não é escravo, prisão não é seu lugar. Deus diz assim: não temas, te criei pra governar. Os que te humilharam não vão te reconhecer. Será tão grande a bênção que eles não vão entender. Como é que um derrotado se tornou um vencedor? O segredo
desânimo, mas amanhã serás maior que teus irmãos. Então dá glória! Ainda que te vendam, o teu dono é o Senhor, e se te humilharem, das pelejas em teu favor. Você não é escravo, prisão não é seu lugar. Deus diz assim: não temas, te criei pra governar. Os que te humilharam não vão te reconhecer. Será tão grande a bênção que eles não vão entender. Como é que o derrotado se tornou um vencedor? O segredo da honra é